E agora é a vez do SUS. O SUS já foi citado ontem, foi citado hoje, e nós aqui estamos com Clédson Reis, que trabalha com o SUS, foi quem me levou para trabalhar no SUS, e no SUS é onde a gente vê o efeito rápido da biodança, é trabalhando com as PICs. Então, convido o Clédson Reis para falar um pouco de você e, na sequência, falar sobre o seu trabalho. Olá, pessoal, bom dia. É uma alegria estar aqui, mesmo doente, né? Estou aqui a segunda leva aí da onda da Covid-19, né? Já tive o ano passado e há 8 dias ela chegou novamente. Me visitou, estamos com sintomas leves, né? E se algum problema, se algum momento a voz não sair ou alguma coisa do tipo, peço desculpa, mas estamos nesse uso de água, chás, enfim. Mas, assim, deu alegria, né, de estar aqui. O Jorge ficou no meu pé o tempo todo, vamos, vamos, vamos. E eu, é, sobrecarregado de tantas tarefas. E no final a gente terminou enviando duas propostas, né? Ele não, a gente quer sobre o SUS. Então, eu me chamo Cledson, sou natural de Alagoas, mas Pernambuco me abraçou já há um tempo aí, a gente também abraçou. E eu sou do mundo, né? Eu costumo dizer que sou do mundo. A gente chega no SUS, né? Eu sou psicólogo, educador popular, desde que eu me entendo por gente, né? Venho da trajetória dos movimentos populares, das SEBs, comunidades eclesiais de base, e do movimento de adolescentes e crianças, do qual eu faço parte, é uma organização que surge nos anos 60, pelas mãos do nosso querido Helder Câmara. E é isso. E aí o SUS, ele chega, né? Eu sou psicólogo, as meninas aí apresentando trabalho de saúde mental em 2010 a 2012. Eu estive nesse período trabalhando em CAPS, né, em Centro de Atenção Psicossocial, e lá eu fui formado tanto da psicologia como também da biodança, e eu fui desafiado a facilitar grupos, e foi uma nova universidade, né, mas não é um momento. Aliás, mas não foi essa proposta para a gente trazer aqui, mas em 2013, né, a gente já vinha fazendo um trabalho na área da educação popular em saúde, com as tendas Paulo Freire, que faz parte da ANEP, da Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde, e surge em 2003, no início do governo Lula, e a partir das tendas Paulo Freire é uma estratégia de atuação nas comunidades, nos congressos. O pessoal me convida para levar a proposta da biodança nas tendas. Em 2013, a gente acessa a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, que a nível mundial são conhecidas como medicinas tradicionais e complementares, orientadas pela OMS, para ser inserida nos sistemas públicos de saúde, e a partir daí a gente inicia esse processo mais forte de envolvimento e engajamento. E aí, o que falar, né, sobre essa inserção, né? Em 2016, eu começo a fazer o mestrado em saúde coletiva. Não era essa proposta, sempre queria fazer na área de antropologia, mas surgiu nessa janela de oportunidade, como a gente trabalha, né, a dança de oportunidade na biodança. A gente foi, né, e entramos
tivemos alguns desafios. O projeto inicial não era na área de biodança, mas o meu primeiro orientador, ele disse: olha, você tem duas noivas, a educação popular e a biodança. Isso está muito nítido. Toda hora você tenta trazer uma e tenta trazer a outra. Para subir no altar, tem que escolher uma ou outra. E a gente fez a opção pela biodança. Mas aí, mais adiante, a gente teve que dar uma pausa no mestrado. A segunda orientadora, ela, aliás, o primeiro orientador, ele sugere trabalhar com a teoria da dádiva. Então, trabalha ser muito uma coisa muito teórica. Eu fiquei apaixonado, tem tudo a ver com a nossa prática. Mas na segunda orientadora e a terceira, que também tivemos problemas, não eu, mas ela teve saído do mestrado, questão da própria pandemia, ela disse: olha, tem uma lacuna imensa aí, e é a questão da implementação da biodança. Até então, a biodança ela não fazia parte da política nacional, e ela me incentivou a gente pesquisar sobre isso. E é isso que a gente vai tentar apresentar, né? A gente fez a apresentação dos resultados dessa pesquisa agora, recentemente, em dia 3 de novembro. Então, é o segundo momento que eu estou tendo para falar sobre os resultados. E é isso, Dilma. Você pode compartilhar aí a apresentação. Vamos tentar ser o mais... Eu vou compartilhar aqui, Clédio. Vou ver se eu consigo aqui. Vamos ver. Tá joia. Então, se trata de uma pesquisa do mestrado, né, em saúde coletiva pela UFPE. Essa pesquisa, eu já vou, para poder ir adiantando, ela envolveu todo o Brasil, né? A proposta foi escutar facilitadores de norte a sul, e no primeiro momento a gente utilizou a técnica snowball ou bola de neve, né? E a partir de pessoas sementes, foram 4, 2 da minha rede de contato e mais 2 que a Braça sugeriu, e a partir foi, essas pessoas foram trazendo outras sementes, e no total foram 35, mas apenas 25, 31 pessoas, mas apenas 25 foi possível escutar e entrevistá-las. Então, pode passar aí a implementação, né, da biodança das PICs e no SUS. Pode passar. E vocês vão me dizendo aí, né? Então, essa pesquisa ela foi, né, ela trouxe um método, né, qualitativo, exploratório e descritivo. A amostra foi essa, teve como pergunta base, né, quais as condições de implementação da biodança no contexto das PICs no SUS, no Brasil, e como categoria de análise, a gente estabeleceu 4, né? A implementação da biodança no SUS, e a atuação dos profissionais, perfil dos usuários, forma de chegada e principais queixas, principais mudanças ocorridas nos usuários de biodança, e a formação, papel e perfil dos facilitadores de biodança no SUS. Pode passar. Pode passar. Sobre a primeira categoria de tem algumas imagens, né, de algumas experiências que a gente vem realizando, né, aqui no Paulo Freire, a biodança na estratégia de saúde da família, o EdPop SUS e o VSUS. Em outro momento a gente conversa sobre essas experiências. Pode passar, então. Então, sobre a primeira categoria de análise, né, a implementação da biodança, né, onde ela se encontra, a oferta, a organização, o estudo, a pesquisa, ela trouxe, e a maioria dos facilitadores estão no Nordeste, né, nesses estados, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em segundo lugar, veio o Sul, né,
com 20% dos facilitadores. Depois vem o Sudeste, com 8%, e o Centro-Oeste, com 8%. A maioria está concentrada nas capitais e regiões metropolitanas, apenas Alagoas, Bahia e Minas Gerais, que traz uma interiorização da biodança. Enquanto tipo de inserção, a gente percebeu que ela se dá pelos profissionais da rede já, né, seja por contrato ou efetivo, ou ainda os profissionais que já se aposentaram. Isso, na amostra, apareceu em 30%, e 70% dos facilitadores são estagiários de escolas ou voluntários, né? Pessoas que já terminaram a formação e que apresentam projeto como Dilma, né? E outros facilitadores aí, que desenvolvem o trabalho. Pode passar. O maior êxito dessa implementação foi percebido quando há uma integração dos profissionais da gestão, mas, ao mesmo tempo, o fundamento teórico e, principalmente, vivencial. Então, a vivência não dá para você convencer o gestor, não dá para você convencer a equipe como toda se não utiliza a vivência. Uma outra coisa que chamou muita atenção é o profissional médico, nesse poder do jaleco branco, e é uma estratégia ainda, né, de maior êxito na implementação, ou seja, o profissional médico que tem a formação em biodança. E os agentes comunitários de saúde são também uma peça assim, fundamental, aparece na pesquisa, nesse processo de implementação. Um outro achado assim, importante é que tem que haver feedback entre as equipes, né? Ou também entre usuários e a equipe. No momento que há esse feedback, no momento que os profissionais escutam esses usuários e também que eles compartilham esses resultados, há um aumento no êxito da implementação. E aí, um outro elemento também fundamental é quando os profissionais de saúde, que não são facilitadores de biodança, passam a praticar, a vivenciar a biodança. Isso fortalece essa implementação, inclusive melhora o processo de trabalho. E teremos mais coisas para trazer, mas aqui são alguns dos resultados. Pode passar? Pode passar. Enquanto a oferta, né? 48% dos facilitadores estão na atenção primária à saúde, ou seja, na estratégia de saúde da família e na academia de saúde. 43% na média complexidade, por exemplo, CAPs, hospitais psiquiátricos, e unidades especializadas em kits. E apenas 9% se encontram na alta complexidade, ou seja, hospital geral, hospitais universitários. No geral, a maioria dos serviços oferta de 1 a 5 grupos, entre 20 a 50 usuários por grupo. Uma outra questão, né, que a gente traz como sendo um grande desafio é um protocolo único de aplicação da biodança no SUS, né? A gente ainda segue um modelo privado, e isso não é algo só da biodança. A própria literatura sobre outras práticas aponta isso também. Então, esse é um achado importante, e mais adiante vocês vão entender outros elementos que surgem nessa pesquisa. A questão do registro, né, do prontuário, 60% dos facilitadores não fazem, seja porque os grupos são grandes de usuários, seja porque o próprio serviço não cobra isso, ou seja porque não há essa prática. Então, logo a gente tem a questão da subnotificação. Então, quando a gente tem essa margem de 60% dos facilitadores e não consegue registrar isso, isso não aparece
no ESUS, por exemplo, onde a gente só tem 12% que consegue registrar no ESUS. E no ESUS só registra quem é profissional, contratado ou efetivo. Numa forma geral, né, a biodança ela está na promoção da saúde e na saúde mental em torno de 25%. E aí, nesse contexto, a gente acha, encontra aí um grande desafio que é a precarização do trabalho. Ou seja, 70% dos facilitadores são voluntários ou estagiários. Apenas 30% são profissionais efetivos ou por via de contrato. Pode passar. A nível de infraestrutura, né, de condição de... A pesquisa também esteve atenta a escutar dos facilitadores. Então, no geral, são precárias, né? Os facilitadores precisam recorrer à própria comunidade, né? 95% dos facilitadores têm que levar o seu som, computador, porque os serviços não dispõem. Ao mesmo tempo, a gente observa que quando há um engajamento dos demais profissionais e da gestão, essa estrutura tende a melhorar. Aí a gente vê, a pesquisa também trouxe alguns elementos do ponto de vista da gestão. Aí isso não é também, a própria literatura mostra que também não é só com a biodança. Mas na biodança ainda também tem um processo de distanciamento da gestão para acompanhar esses resultados. Outro elemento importante que saiu em várias vezes é a proposta de inserir, de implementar um projeto de cuidado dos outros profissionais, que é denominado projeto Cuidando do Cuidador. Né? Nessa mesma linha, na linha do cuidado, foi trazido também por vários facilitadores e ainda existe um protocolo de avaliação da aplicação da biodança no SUS. Ou seja, se faz o trabalho, mas não se tem ferramentas para avaliar até onde nosso trabalho tem trazido efeitos de fato. E um outro elemento é quando há essa possibilidade de uma implementação entre interpolíticas. Foi um exemplo do Ceará, né? E um município do Ceará houve uma junção do SUS e SUAS. Isso porque a gestora tem formação em biodança. Pode passar. Enquanto perfil, né? A maioria são mulheres dentro dos usuários, né? A maioria são mulheres entre 14 e 80 anos, poucos homens, muito parecido com os espaços privados. Temos trabalhadores e alguns gestores do SUS que fazem os grupos regulares e estudantes também da saúde e ciências humanas. Enquanto o perfil socioeconômico, a maioria são dos setores periféricos, mas abrange também outros perfis. Existem grupos de idosos, de redução de medicamento, de dor crônica, entre outros. O acesso se dá por outros profissionais do SUS, clínicas privadas, parentes, vizinhos, amigos e demandas espontâneas. E até no sistema judiciário. Muito interessante isso. Aí, em relação às queixas, na maioria é relacionada à saúde mental e emocional, doenças crônicas, psicossomáticas, limitações motoras, como AVC, conflitos familiares e comunitários, violência doméstica, abuso sexual e reorientação do projeto de vida. Pode passar. Enquanto principais mudanças ocorridas, trazidas pelos facilitadores, né? E é muito próprio, né? A gente escutar a questão da qualidade do sono, a regulação da pressão arterial, do estresse, alívio de dores crônicas, de ansiedade, e principalmente quando há nesse processo de reconexão com a vida, né? Com a alegria de viver, há um maior engajamento no tratamento das doenças como um todo, no processo de retomada de projeto de vida, de trabalho, etc. E ficou muito forte também essa questão da redução e suspensão dos medicamentos. Isso a partir da remissão dos sintomas, claro, pelo processo de autorregulação, né, por aí vai.
E um outro elemento que a Dilma trouxe agora há pouco, né, como é diferente, né, vivenciar a biodança no SUS, né, porque no SUS há essa coisa fica mais evidente das doenças, e as respostas são muito mais rápidas. Assim trouxeram os facilitadores. Podemos passar. Há um forte processo de empoderamento feminino, mas também masculino também. O feminino, com esse enfrentamento ao modelo, né, de patriarcado, e também das religiões que proíbem muita coisa. Né? O empoderamento masculino, há um novo olhar frente à vida, e eles conseguem trazer novos comportamentos. Há uma melhoria nas relações interpessoais, na família, no trabalho, na comunidade. Isso ficou muito nítido com várias falas. E a questão, né, que o Rolando todo falava muito, da radicalização da vivência, né, em prol a uma reinserção social e produtiva. Isso foi muito interessante. Isso era o meu foco no primeiro momento da minha pesquisa, e depois foi para o processo de implementação. E aí a gente teria muita coisa para falar sobre isso, mas o tempo é curto e em outro momento a gente conversa mais. E aí agora os aspectos ligados, pode passar, os aspectos ligados à formação, né? Como a gente conhece, a formação de biodança em torno de 3 anos, mas ela está focada no modelo ainda privatista de cuidado. Isso não é próprio da biodança. Outras práticas também seguem nesse mesmo caminho. Falta abordar conteúdos sociais do SUS, né? A gente ainda não aborda, sobre as políticas públicas e sobre o processo de saúde e doença. Se trabalha, mas ainda é muito pouco ainda. Apesar da gente seguir um modelo, e na saúde coletiva a gente chama de salutogênese, ou seja, o foco na parte sã, o foco na saúde, mas atuar no SUS, isso é bom por um lado, né? Porque amplia a forma de atuar, mas atuar no SUS é lidar com patologias. Logo, alguns facilitadores entrevistados trouxeram que a formação complementar em biodança clínica tem ajudado nesse processo de implementação de atuação no SUS. Foi trazido também o pessoal, os facilitadores do Ceará, né, a experiência da escola comunitária em biodança, né, que traz uma maior vivência e inserção nas políticas públicas. E aí fica como sendo aí uma janela de oportunidade para a gente estar pensando aí a biodança clínica e a biodança comunitária como sendo para a implementação para quem quer atuar no SUS, né? O estágio, né, foi trazido, né, como sendo algo orientado para a área social, mas isso não basta para atuar no SUS. O trabalho, os facilitadores trouxeram que o trabalho pessoal também é importante, mas ainda não basta para atuar no SUS. Pode passar, já estamos finalizando. Enquanto perfil, né, dos facilitadores, a maioria são mulheres de 30 a 70 anos, 60% são profissionais de saúde, e eles têm o maior conhecimento sobre o SUS e a política nacional. Os demais não conseguem, estão atuando, mas com muita dificuldade, né? 40% são efetivos, contratados ou aposentados. Enquanto papel do facilitador, né, a maioria trouxeram, né, que há uma necessidade de ter essa visão integral do ser, uma visão transdisciplinar, a contribuir nessa reeducação afetiva, na saúde integral, complementar a biomedicina. O papel também de levar mais leveza, mais afetividade, a alegria nos processos de cuidado de saúde e na convivência comunitária. Pode passar. Alguns desafios, né? Essa questão da equidade, né? Porque no SUS ainda não, por mais que em alguns lugares tenham os grupos específicos, mas na grande maioria
são várias pessoas com várias patologias no mesmo grupo. Então, como lidar com essas várias necessidades, né? E aí traz uma fala de uma facilitadora, que ela diz: um cardiopata não poderá fazer exercícios euforizantes necessários para um depressivo. Uma pessoa com ansiedade vai precisar de exercícios de maior regressão, não recomendado para os psicóticos. É um desafio que o SUS traz em ter e acolher tudo e todos no mesmo grupo. Isso não é um cuidado integral, é quando. Então, isso ficou muito forte durante toda a pesquisa. É um desafio para o SUS, é um desafio para o movimento de biodança, está pleiteando isso. As questões de ordem socioeconômica, de vulnerabilidade diversas, e não são tratadas não somente na formação da biodança, mas também nas formações universitárias, né, acadêmicas, e isso é muito forte, né, a população que frequenta o SUS trazem tudo isso, para um facilitador lidar com tudo isso. O papel, aí outra questão que ficou muito forte também, e para a gente no privado, né, muito importante ter essa regularidade, mas no SUS foi trazido que muito mais do que quantidade de aulas de biodança é a qualidade. Então, tem pessoas que só vão participar de uma aula, e aquela aula ela vai ser fundamental para ela repensar todo o seu processo, né, de relação com ela mesma, com outras pessoas, com o mundo. E ainda se faz necessário novos estudos sobre essa questão da formação e do papel do facilitador de biodança dentro do SUS. Isso também foi trazido por vários facilitadores e o pessoal ainda está um pouco perdido, ainda estão se achando aí. Pode passar. Aí, como considerações, né? O estudo ele cumpre o objetivo ético e político de incluir a biodança no circuito das evidências científicas, porque no processo de revisão, né, de literatura, quase a gente não encontrou, aliás, praticamente não encontramos artigos publicados. A gente sabe que há monografia, a gente sabe que há vários trabalhos, mas não publicados. E isso é considerado literatura cinza. Então, a gente, para a evidência, né, acadêmica, a evidência científica, isso é muito ruim. Então, esse trabalho a gente pretende publicar até meados do próximo ano. A questão do protagonismo dos facilitadores, né, na implementação da biodança, né, a gestão ainda é distante. Então, apesar de ser uma prática presente em diversos lugares do serviço da saúde pública desde os anos 80, antes mesmo da existência do SUS, ainda se configura como uma prática restrita a determinados territórios geográficos, né, como já foi falado, e do próprio SUS, ao mesmo tempo potente na sua capacidade terapêutica e também de resolutividade dos problemas e queixas observados, como tratamento complementar à biomedicina. Pode passar? Diante de uma formação e um modelo de atuação no campo privado, esse estudo sugere a importância de formular protocolos que normatizem a prática da biodança para atender às especificidades dos usuários do SUS, bem como prever tempo médio de permanência nos grupos a favorecer um número maior de usuários que seja atendido, evitando as demandas reprimidas, né? Porque isso foi visto de uma forma muito forte. Um outro ponto não menos importante é a necessidade de maior investimento na contratação de novos profissionais, né? O trabalho precarizado aí. E, de modo a seguir consolidando a institucionalização da biodança no SUS, o estudo aborda a importância da gestão ofertar processo formativo, ao menos introdutório, sobre a biodança, a buscar parceria junto às escolas de biodança, pode passar,
E de uma forma geral, né, a gente traz, né, o estudo aponta que ele possa servir, né, de orientação, seja para a universidade, seja para as escolas de formação em biodança, seja para os profissionais de saúde que não conhecem a biodança, e seja ainda para a gestão, né, poder conhecer a proposta da biodança no SUS. Então, esse estudo, ele não acaba aqui, né, mas ele possa servir como mote, como orientação a esses vários espaços, para que, de fato, a gente possa evoluir nessa implementação. Pode passar. Como sugestão da banca, né, a gente tem aí a confecção de 3 artigos, até 3. Já temos o primeiro praticamente pronto, estamos aí para, na próxima semana, ser validado aí, mediante essas informações gerais, né, de implementação. Um outro artigo voltado para as principais mudanças e a oferta, como se dá. E um terceiro sobre a formação, o perfil, o papel do facilitador de biodança. A banca também sugere, né, a partir do que foi apontado no estudo, a elaboração de protocolos de aplicação da biodança e a confecção de protocolos ou instrumentos de avaliação da biodança no SUS. E aqui eu faço chamado, convidando a Abraça como um todo, né, para se juntar a mim e a outros que queiram aí somar nesse processo de elaboração de protocolos. Pode passar, já agora finalizamos, né, agradecendo aí, trazendo a imagem do nosso querido Rolando, que incluiu tudo isso, né? Pode passar. E o nosso muito obrigado aí, tem que acelerar ao máximo para trazer algumas pinceladas, né, desse estudo. Teríamos muito mais coisa para a gente colocar. Eu aguardo um outro momento que a Abraça possa nos convidar para a gente trazer no miudinho mesmo, de fato, né? A dissertação ela está gerando em torno de 140 páginas, a gente vai ter uma redução, talvez deve chegar a 120 por aí, mas muita coisa importante. Agradeço por demais a Abraça que facilitou esse processo. Eu conheci muita gente e eu não conhecia. A galera do Sul, gente e povo impressionante, né? O pessoal do Ceará já conhecia, e da Paraíba e de Pernambuco, que faz assim, uma diferença, mas conhecer médicas que estão atuando no SUS, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul foi assim fantástico. E ver quanto nós temos aí espaços para atuar. Gratidão.